É, ele tava numa cama e naquele saco, um saco preto assim. Eu falei, "Oxe, por que tá um saco preto? Ninguém fica dentro do hospital num saco preto." Aí, quando eu vi assim, eu mexi a boquinha dele assim, ele tava com o olho aberto. E aí, eu tocava nele e falei, "Oxe, mas..." E a barriga super cheia de água, né? Porque ele engoliu muita água. E daí, depois eu não vi mais nada. Se apresente. Meu nome é Flávia, né? O que mais? Quantos anos? Eu tenho 40. 40 anos. 40 anos. E tu é casada? Casada com o Leandro. Amor da sua vida? É, o amor da minha vida. E tem o Arthur, né? E a Kathleen, que já tá casada. E agora eu tenho uma netinha, a Maia. Quanto tempo tem sua netinha? Ela ainda não tem nem um mês, ainda vai fazer um mês dia 17. Que bem. É. Vamos lá. Conta pra mim quais os momentos mais difíceis que você lembra na sua infância. Na minha infância. Meu pai e minha mãe, eles brigavam muito. Se separavam muito, vivia brigando. Mas graças a Deus hoje eles estão bem, né? Acho que o momento mais difícil foi isso. Que eles se separavam e a gente parava a escola. Mas eu acho que só foi esse momento mesmo. E como é que foi o seu relacionamento com os seus pais? O relacionamento com os meus pais foi maravilhoso. Eu sempre tive meu pai, minha mãe, até hoje eu agradeço a Deus, né? Por ter eles comigo ainda. Mas posso falar assim, que eu tive um pai muito presente na minha vida e a minha mãe também. E como é que foi a sua jornada na sua adolescência, na sua juventude? Foi tranquilo, eu acho que foi tranquilo. Comecei a trabalhar muito cedo também, mas foi tranquilo. Eu acho que eu sempre gostei de ajudar a minha família, assim. Sempre trabalhei com a minha mãe sempre teve comércio, né? E eu sempre ajudei minha mãe. Desde os 5 anos de idade, minha mãe já deixava eu trabalhando junto com ela. Ela saía e eu ficava vendendo as coisas. Desde os 5 anos. Então você sempre teve essa sua veia empreendedora. Sempre, sempre. E hoje você tem a sua própria empresa. Sim. E como é que ela aconteceu? Aconteceu na dor do Davidson, né? E quem é o Davidson? O Davidson é meu filho do meio, né? Que hoje ele não está aqui mais. E então, aí foi isso. Eu tive o Davidson, não, tive a Kathleen, depois tive o Davidson, depois tive o Arthur. E aí foi quando eu estava trabalhando, eu tinha acabado de... Eu estava cuidando da loja, estava trabalhando 12 horas nessa época. Ele estava aprendendo a trabalhar para ser gerente, né? Então ficava mais horas ainda. E o Davis era um menino que ele não podia ficar sozinho, mas na época não tinha ninguém para me ajudar. Só minha irmã, meu cunhado, que foi o que estava com ele no acontecido. E aí eu trabalhando, o telefone toca lá e o Leandro me liga e foi aquele... Eu estava lavando o banheiro da loja lá, que era o meu dia, então eu estava lavando o banheiro. Aí o telefone toca, o Davidson caiu, bateu a cabeça. Aí a minha gerente falou, não, vai lá, vai
vai correndo lá, ver o que é, né, que aconteceu. E o Leandro veio me buscar muito rápido, o Leandro chegou. E aí a gente foi para o hospital do Hermelino. E chegamos lá, a minha irmã e o meu cunhado gritando muito. Eu acho que eu fiquei um pouco confusa. Se eu estava sonhando, não sei. Foi muito difícil. Até hoje, assim, todas as vezes que falo dessas coisas assim, eu choro. Tinha uns 7 anos. Aí eu ficava falando com Deus, assim, no pensamento, como que aconteceu isso com meu filho? Eu dentro da igreja, Deus, como que... É mentira, isso é um sonho, é um pesadelo. Eu acho que eu tava ficando doida na hora assim. Foi nossa, não sei nem explicar direito. Eu sei que eu fiquei cega, eu fiquei meio atordoada. E a minha irmã gritava e chorava. E ele estava ele tava numa cama e naquele um saco preto assim. Eu falei, mas que ele tá num saco preto? Ninguém fica dentro do hospital num saco preto. Aí, quando eu vi assim, eu mexi a boquinha dele assim, ele estava com o olho aberto. E aí, eu tocava nele e falei, mas... E a barriga super cheia de água, né? Porque ele engoliu muita água. E daí, depois eu não vi mais nada. Só sei que minha irmã não parava de gritar e eu nem chorava, que não tinha lágrima. E aí eu saía andando na rua do hospital e eu escutava uma voz assim na minha cabeça. Até hoje eu ainda escuto umas vozes assim na minha cabeça. Aí falou, desce, vai andando, né? Que era aquela rua do hospital assim. Anda direto. E eu fui descendo assim, direto. Aí encontrei uma igreja bem pequenininha, assembleia, aí eu entrei lá, né? Contei pro pessoal da igreja, eles começaram a orar lá por mim, né? Pela minha família, e daqui a pouco chega o Leandro com a viatura. A gente estava te procurando aí na minha cabeça, e eles vieram me buscar, porque eu não cuidei do meu filho. Mas você achou que a viatura era para te pegar? Para me levar presa, porque eu não cuidei do meu filho, na minha mente era isso. Porque ele dava um pouco de trabalho assim, e eu tinha que trabalhar, porque as coisas eram muito difíceis, né? Ainda continua, mas era mais difícil ainda. E aí eu pensava que eu não cuidei dele, que deixei com as pessoas e não cuidaram dele. E a culpa não é das pessoas, a culpa é minha. E aí eu achei que eles vieram me levar. Aí eu, nossa, Leandro, eles vão me levar. Ele, não, amor, calma. Eles estavam procurando você. Aí eu fui com eles, né? Aí tem que resolver um monte de papelada, você tem que ir na delegacia ainda. Você tem que ficar lá horas e horas e horas. Você tem que ficar lá. Eu fiquei, nossa, a madrugada toda, não me lembro, que eu não tinha nem dinheiro para pagar o estacionamento, porque tinha que deixar o carro, né? Aí depois a gente foi pro hospital, quem pagou o estacionamento lá do hospital foi o Luizão e a Nete, que ajudou a gente. Aí o carro ficou lá e depois a gente saiu de lá e foi pra delegacia e ficamos lá resolvendo isso. E depois fui para casa. Dormi um pouco, não dormi nada, porque você não consegue dormir. Você acha que você está sonhando, eu achei que eu estava sonhando. Eu não acreditei que aquilo estava acontecendo comigo, porque eu pensava, né? Hoje eu já entendo mais, mas por que isso está acontecendo comigo se eu não estou nem... Eu vivi a minha vida inteira na igreja. Eu não ia para festas, eu não ia para casamento, eu não ia para nada, era só dentro da igreja. Eu saía que eu trabalhava de vendedora na época, eu tinha as coisas na igreja, eu ia direto, eu ia até com uniforme para a igreja. Quando tinha alguma coisa ali no que a gente tinha que ir, eu ia direto. Então eu falei, por que isso está acontecendo comigo? Não entendi assim, sabe? Eu não aceitava. Mas quem sou eu para não aceitar, né? É que, como eu tô falando, né, foi muito difícil para entender tudo isso, assim. Eu não entendia porque eu estava na igreja e acontecia essas coisas comigo.
Eu acho que não estava acontecendo isso comigo. Eu acho que eu estava ficando louca também. E tava. Aí passou, aí teve, né, um enterro, fui fazer um enterro. Minha mãe ficou no hospital internada. Minha mãe teve um AVC, que ela não aguentou por conta do Davidson, né, que aconteceu. Meu pai, eu acredito que ele se sentia um pouco culpado, né? E ele não foi também. Minha mãe estava lá, como eu falei, meu cunhado também não foi, minha irmã não foi. A única pessoa que estava comigo nesse momento foi a igreja. Tava todo mundo lá. Todo mundo lá. E eu não conseguia chorar. Até hoje, assim, eu acho que eu travei um pouco, eu não consigo chorar. Depois eu fico muito mal, né? Porque se eu não choro, é pior depois. E foi assim que eu fiquei, muito pior. Como que foi a sua... Como que você acha que essa situação afetou a sua vida e a maneira que você viu o mundo? Eu acredito que depois que aconteceu isso aí, eu fiquei mais forte. Eu fiquei mais forte. Porque hoje eu não me abalo mais. Quando eu vejo, aconteceu tal coisa, eu agradeço a Deus por meu filho ter ido dessa forma, porque eu já vi muitos casos pior. Pior, de criança que morreu atropelada, criança que... um monte de coisa. Então, depois eu parei, pensei, falei, eu agradeço a Deus porque foi assim. Podia ser pior, né? Tem pessoas que têm a dor pior do que a minha. Nem se compara. Então, eu entendi mais isso aí. O que você acredita que te deu forças para você conseguir seguir em frente após a perda do seu filho? Foi a fé. Porque, mesmo com tudo isso, eu continuei indo para a igreja. Porque se você se afastar de Deus, é pior, né? E eu fiquei mais. Eu continuei indo para a igreja, todos os cultos. Pastor, não, hoje você não precisava vir, que eu enterrei ele na segunda. E na quarta-feira eu já fui para a igreja. Não, mas é muito recente, não sei o quê. E eu achava que eu estava bem. Aí eu tô ótima, eu vou para a igreja sim. Continuei indo para a igreja. Só que eu fiquei mais nervosa do que eu já sou. Eu fiquei mais assim. E aí foi quando eu pedi para a empresa me transferir, porque eu não estava conseguindo ficar na Penha. Toda vez que eu encontrava alguém, a pessoa tocava no assunto. E isso me doía. Aí eu via pessoas postando fotos dele, vídeo. Isso me machucava demais. E eu não gostava. E aí eu começava a chorar. E o Leandro ligava para as pessoas. Não posta não, a foto não comenta não, que a Flávia não tá legal. E aí eu continuei trabalhando e continuei indo para a igreja. Aí quando foi um dia que doía muito, doía tanto, mas era uma dor que eu não sei explicar. Eu falei, eu não quero mais viver. Não quero, porque eu não consigo cuidar do meu filho. Eu não consigo cuidar dos outros. Aí eu falei, eu não quero mais viver. Aí eu não falei nada pra ninguém. Eu fui trabalhar, aí eu tava lá no fundo da loja. Aí eu pensava nele, eu pensava ele andando na loja. Eu não tava vendo ele, mas eu queria ver ele. Então eu acabava vendo ele na loja. E aí eu começava a chorar e a minha gerente ficou nervosa porque não sabia o que fazer e ficou com medo de mim. De eu fazer alguma coisa com ela ou comigo, né? Aí ela ligou pro Leandro e explicou. Aí o Leandro, às 2 horas da tarde, ele veio me buscar. Isso ele ficou durante, acho que uns 2 meses me buscando. Então aí que eu fui prestando atenção e fui vendo, né? Que Deus, o tempo todo, ele cuidava de mim. Porque ninguém sabia que eu ia me matar, nem meu marido sabia. Eu sei né, que eu aprendi na igreja que você não pode tirar sua vida. Eu sei disso, mas na hora... A dor
queria tirar sua vida, você queria acabar com a dor. Eu queria acabar com a dor, sabe? Aí o Leandro ia me buscar. Todas as vezes o Leandro ia me buscar. Aí eu fui pedir para minha supervisora para mudar, me transfere para São Miguel. Aí ela me transferiu. Só que eu achei que eu estava bem, porque eu estava indo para a igreja e estava trabalhando normal. Aí eu vi um carro passando, aqueles carros como é que fala? Aqueles carros que morrem as pessoas. Isso, passou aquele carro lá. Aí aquilo mexeu comigo, aí eu comecei a chorar e não conseguia vender. Aí as minhas vendas foram caindo muito, eu não conseguia vender, não sabia vender. Aí eu só prestei atenção que eu estava ruim quando entrou uma mulher com uma criança e ela pediu um terno preto para ele. Terno. E eu disse que não tinha. E o que mais tinha na loja era o terno preto. Aí a minha gerente saiu de lá, uma outra gerente que estava cobrindo férias, e começou a vender lá. Aí ela falou, acho que você não está bem, Flávia. Você é uma boa funcionária, nossa, ninguém tem o que falar, tanto é que transferiram você para cá, eles cuidaram muito de você. Realmente, eles cuidaram muito de mim. Aí eu pedi para transferir de novo, aí fui para Lapa. Só que eu ficava agoniada. Eu queria vender, não conseguia vender, e eu queria vender, e aquilo me deixava nervosa. E eu comecei a brigar com os outros vendedores. Aí foi quando eu falei, eu acho que não dá mais para mim ficar aqui, Dani, me manda embora. Eu vou embora, eu consegui um terreno mesmo lá do lado da minha casa, que eu vou construir, todo mundo achando que eu estava louca. Ela vai construir uma casa, como assim? Ninguém acreditou em mim, achando que eu estava mesmo, mas o terreno eu tinha mesmo. Aí eu pedi para mandar embora, ela falou, você sabe que não vai mandar você embora, né? Você tem muito tempo, né? Eu falei, mas eu preciso. Eu quero fazer a minha casa, eu quero sair da outra casa. Eu tô vendo ele, sabe? Não tô bem. Aí foi quando o marido me levou no psiquiatra. E tinha uma moça do meu lado comendo salgadinho também, que eu acho que ela devia estar com problema. E ela estava comendo salgadinho, estava me irritando o salgadinho. Aí eu falei, acho que não estou bem mesmo. Aí passamos no psiquiatra, ela passou um medicamento, né? E aí ela falou, não, vou dar diazepam para ela. Aí ele falou assim, não, mas ela já tomou. Não adiantou. Aí ela passou um outro remédio, eu fiquei tomando durante 6 meses. Aí eu ia para a igreja normal, aí passou aquele negócio de se matar, né? Só que eu ia para a igreja e não sentia a presença de Deus, porque eu estava dopada de remédio. Quando chegava 8 horas, eu apagava e dormia. Aí eu peguei e falei, não, eu vou parar de tomar esse remédio. Aí o Leandro, não, você não pode parar, porque não sei o quê. Eu falei, não, se eu ficar ruim, eu falo para você. Aí eu mesmo parei de tomar. E me senti bem, continuei indo para a igreja. Você se alimenta, você ouve a palavra, você se alimenta. Então você acredita que esse período, o apoio da igreja, da comunidade em si, foi essencial para você continuar? Foi. E como é que foi? E como que você se sentiu ali? Só que teve um momento que, assim, na verdade foi a minha fé mesmo, porque se fosse por as pessoas me acolher, eu não tive isso não. Isso na época para você? Na época foi... Eu não estava bem, porque eu estava de luto. A gente estava ensaiando, né? Os microfones, liga isso, liga aquilo. E aí a pastora falou... Ela falou de um jeito lá, meio grosso, que ela é assim, né? O jeito dela. E aí eu falei, eu não tô gostando do jeito que ela tá falando, não. Acho que eu não tô bem, né? Então eu vou me retirar. É o jeito dela, ela fala assim, entendeu? Não sei o quê, gritando lá, e eu já fiquei brava. E aí eu falei, eu vou descer, porque eu não tô bem, eu posso fazer uma besteira. Então eu não tô bem, eu que não tô bem. Não é ela, é eu. Ainda nesse momento você tá Nesse momento, olhar sim. essa situação, olhar para você e distinguir. Sim, aí eu desci, porque a minha vontade era, que Deus me perdoe, era bater nela. Voar nela.
Aí eu falei, eu vou descer para não arrebentar a cara dela, porque eu tô errada, eu vou estar errada, eu não tô aguentando nem o meu ânimo, eu não tô aguentando. Então eu vou descer para não, né? Eu tô na casa de Deus, eu respeito isso. E desci. Eu falei, hoje eu não vou participar do louvor não, pastor. Tá bom, e desci. E isso foi na época que você fazia parte de uma outra comunidade, né? Eu fazia parte, isso, da outra. Aí eu desci, acabou o culto, fui embora para casa, né? Depois ela me chamou. Aí eu subi, falei, meu Deus, o que foi que eu fiz agora? Aí eu subi, né? Oi, pastor. Aí o marido dela tava, pastor. Aí, o que você desceu? Eu falei, porque eu não tava bem, entendeu? A senhora falou gritando assim, aquilo já me chateou, né? Porque eu acho que eu que não tô bem, aí eu desci. Não, mas você tá errada. Você tinha que continuar. Eu tentei continuar. Eu tentei ficar lá em cima louvando. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Mas eu não sei, eu acho que eu não estava bem. O jeito que ela falou e me irritou. Porque como eu falei, tudo estava me irritando. Aí foi isso. Ela falou, não, mas você errou, agora você vai ficar de banco. Não, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Aconteceu essa situação, você se ponderou, entendeu seus limites, preferiu se retirar. Sim. Pra evitar sair do controle. E ainda te chamaram numa sala. Sim. Pra dizer que você estava errada e te Sim. colocaram de banco. Sim. Aí eu perguntei pra ela, mas eu aprendi isso, né? Mas eu não adulterei. Eu não matei, não fiz nada disso. Mas você devia estar lá. Você desceu. Então você errou. Então por isso vai ficar de banco. Eu fiquei de banco. Fiquei um bom tempo. Aí o pessoal perguntava, né? E eles falaram pra mim, se alguém te perguntar, você não comenta, porque ninguém pode saber dessas coisas. O que acontece aqui, fica aqui. Falei, tá bom. Aí a irmã chegou em mim, irmã, por que você tá indo mais pro louvor lá, que eu sempre via você? Aí eu falei, é que eu não tô bem. Eu não falei, só falei que é que eu não tô bem. Aí lá, eu entendo, é complicado, né? E aí foi quando eu comecei a tomar o medicamento, aí eu melhorei. Só que como eu ia para a igreja, eu não chorava mais. Toda vez que eu vou para a igreja, eu sempre choro, eu falo com Deus e eu não estava sentindo nada. Eu ia e saía do mesmo jeito. Aí eu falei para o Leandro, eu vou parar de tomar esse remédio, porque eu não estou sentindo nada. Aí ele, eu acho que não é bom, porque você vai fazer besteira de novo. E a médica falou que você não podia ficar só, e que a gente tinha que cuidar de você. Eu já estou 2 meses, saindo 2 horas. Mas tá bom, se você quer isso, meu marido ele sempre me apoiou, sempre. Aí tá bom, aí eu fiquei bem, fui ficando bem, fui indo pra igreja, as pessoas não me abalou, não. Eu me apeguei muito com Deus. E aí eu falei pra Deus, eu estou cansada de trabalhar com esse meu trabalho de vendedora, eu não consigo sair dali, eu não consigo dar uma vida melhor pro meu filho. Eu sempre falei isso com Deus. E Leandro também. Aí foi num belo dia. E aí ninguém sabia que eu estava querendo me matar, a igreja não sabia. Aí, como eu estou falando, eu me apeguei em Deus mesmo e continuei. E aí foi quando o Leandro ficou sozinho trabalhando, né? E ainda isso, tudo nesse meio. O Leandro trabalhando. Se você está mandando eu contar, eu vou contar. Eu trabalhando, aí o Leandro pegou e falou assim, nossa, as coisas estão difíceis para pagar as contas, tudo. E eu sou pernambucana, eu sou que nem minha mãe. Eu falei, não, eu vou dar um jeito. Eu peguei, comprei umas 2 progressivas, umas 4 progressivas da Maria Escandalosa. E aí comecei a fazer o cabelo das meninas em casa mesmo. Aí comecei, e o dinheiro que eu recebi, eu terminei minha casa e comecei a pagar a escola do Arthur. Só que eu não ia dar continuidade a pagar uma escola do Arthur, porque eu não ia ter dinheiro. Eu peguei dinheiro, então eu tinha aquele montão de dinheiro, né? Só que ia acabar, porque uma escola é muito cara.
Aí eu falei, eu vou dar o melhor pro meu filho, que já que eu não dei pro outro, eu vou dar pra ele. Eu peguei o dinheiro, fui pagar a escola pro Arthur, levava o Arthur pra escola. E a Inês perguntou pra mim, você não quer levar minha filha? Eu te pago 50 reais pra você. Eu falei, eu levo sim. Aí já consegui 50. Aí o sobrinho dela também. Aí já consegui mais 50. Então eu levava o meu filho e levava eles. E ganhava 50 reais de cada um por mês. Só que aí o Leandro começou a ficar apertado. Aí eu comecei a fazer progressiva, só que cansa muito progressiva. Você fica, né, puxando o cabelo. Eu não estava aguentando, eu não gostava de fazer, fazia por necessidade. Aí foi quando a minha mãe pegou um dinheiro emprestado e falou, por que você não compra o carrinho lá do seu cunhado que está lá na sua garagem? Aí eu comprei o carrinho, troquei pelo meu celular e dei a minha bicicleta que eu tinha comprado nova para mim fazer caminhada, não fiz caminhada nem nada. E comecei a vender lanche. Não esperando ganhar dinheiro, não estava... Surgiu assim numa necessidade. Uma necessidade. Minha mãe disse, vai fazendo, você gosta de fazer lanche? Eu gosto mesmo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei o carrinho, limpei o carrinho todinho. Meu cunhado tentou vender e ele não conseguia. Ele colocou batata, colocou coxinha, ele não conseguia. Colocou churrasco, ele não vendia nada. Aí eu peguei esse carrinho, limpei todinho e comecei a vender na garagem da minha casa. Não tinha piso, não tinha reboco, não tinha nada, não tinha nem geladeira, não tinha nada. Aí eu pegava a luz da outra casa, puxava pelo fio que o Leandro tinha, para ligar lá, para mim ficar lá vendendo. Aí quando chegava na hora de ir para a igreja, aí eu fechava e ia para lá. Aí Deus começou a abençoar, né? E aí começou a sair muito. Aí teve uma moça que ficou lá comendo a batata. Eu, meu Deus, essa mulher não come logo a batata e vai embora. Eu tenho que ir para a igreja. Aí eu clamando a Deus para a mulher comer a batata e ir embora. Aí a mulher comeu. Aí eu rapidinho fechei e fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, cheguei 8 horas. Você tem que chegar antes, né? Quem é do louvor tem que chegar meia hora antes. Aí eu cheguei em cima. E o pregador chegou depois de mim. Aí eu subi, né? Lá no microfone, tá? Aí chegou em mim, que era o nosso líder. Vem cá. Aí eu desci, oi. Então, você não vai poder subir hoje, porque ó, você chegou atrasada. Aí eu falei, tá bom. Aí eu ficava, Deus, eu tô trabalhando, eu tô lá pra mulher sair, não posso também. Como é que eu faço? Eu tenho que parar de vender, então? Se o negócio tá me ajudando sabe, a querer viver, sei lá, eu agir mais, eu ficar mais feliz. Eu fiquei perguntando, Deus, eu tenho que parar, então? Aí eu cheguei neles, né? Antes disso. Eu cheguei neles e falei, eu tô vendendo lanche e tal. E o negócio tá legal, porque o pessoal tá gostando. Então o pessoal foi aceitando tudo. Você está errada. Você tinha que comunicar primeiro para sua pastora. Não vai dar certo. Foi o que você ouviu? Foi o que eu ouvi. Aí eu falei, tá bom. Eu nunca respondi. Eu sou nervosa e tudo, mas eu abaixo a cabeça. Você tem que abaixar a cabeça para uma pessoa que é autoridade. Mesmo que você esteja certo, né? Você tinha respeito. Sim, tenho respeito. Eu não falei nada. E olha que eu sou bem explosiva. Eu me calei. Tá bom. Aí eles foram lá, oraram. Depois disso,
Fui lá ver. E aí a pastora falou, eu vou dar uma cesta para vocês. Todo mês. Isso, a pastora lá da igreja que vocês eram. Isso. Aí eu, nossa, que bom, né? Que vai ajudar um pouquinho. Aí deu um tempo, depois de um tempo, ela não deu mais. Também não sei o porquê. Parou. Isso antes de eu estar fazendo os lanches. Aham. Aí eu também não, como eu tô falando pra você, eu não questiono. Fiquei quieta, não entendi, não sei. Também, amém. E fui me virando lá com os cabelos. Aí o chegou aí na gente e falou. Aí eu comecei, botei uma touquinha lá, se você quiser, ô, pastor Vitor, o Leandro tem até a foto. Se você ver, você vai falar, nossa, eu não aguento. O Leandro fala, não, eu não posso falar, eu falei, não, eu gosto de ver com muito orgulho. Onde eu comecei e onde eu tô hoje. Pra mim é um orgulho, eu não tenho vergonha, porque não tinha peso, porque não tinha nada. Eu tenho um orgulho, eu sou muito grata a Deus. E aí tem uma vez que o Leandro falou assim, você fica falando que Deus não abençoa. Você pede para Deus abençoar, Ele está abençoando. Aí eu falei, é verdade, né? Aí fiquei vendendo lá. Fiquei vendendo, aí daqui a pouco, não demora muito, depois de um tempo, minha sogra falece. Aí o Leandro ficou... Parecia que ele estava bem. Ele foi lá, ele louvou, levou o violão, tocou lá. Eu não choro. Não sei. Depois do Davis, assim, eu não consigo chorar. E também não gosto de ver. Eu não vi minha sogra. Eu quero lembrar dela viva. Daquele jeito lá, eu não olhei. E a minha sogra, ela me ajudou muito. Ela me deu a casa para morar. Eu morei lá até a minha casa ficar pronta. Quando minha casa ficou pronta, eu falei, sogra, aqui é a chave, muito obrigado. Fiquei lá morando lá, morei lá num cômodo, que ela me deu um cômodo e não tinha banheiro. Eu não tinha banheiro. Uma vez, minha mãe na época bebia. Aí eu cheguei lá para tomar banho, ela falou assim, ela bêbada, né? Começou a me xingar. Você não vai tomar banho aqui, você é muito nojenta, você quer ser o que não é. Eu sempre gostei de procurar o melhor para mim. Sempre. Aí eu voltei para casa sem ter pra ir no banheiro. E não tinha banheiro. Uma vez eu fui, não tinha nem pia, queria fazer o arroz, aí fui lá na casa da minha cunhada para fazer o arroz, né, para bater o alho. Minha cunhada não abriu a porta para mim. Aí eu voltei para casa e fiquei machucando o alho no chão, assim, do machucador. Eu fiz o arroz lá, cheguei a fazer xixi no balde, que não tinha banheiro. E aí eu comecei a orar a Deus, eu falei, Deus, eu quero um banheiro. Comecei a orar. E foi quando meu pai fez um banheiro lá pra mim. E eu morava em 2 cômodos, embaixo e em cima. O pessoal da igreja, assim, ninguém ia na minha casa. Ninguém. Minha casa era muito pequena. Se você entrasse assim na cozinha, era uma pessoa aqui e uma aqui. Mas ninguém fazia questão de me visitar. Ninguém. É por isso que hoje eu acho que eu... Flávia, você tem amigos? Não. Como é que foi essa sua jornada? Como é que você conheceu a Isene? Em que momento que ela entrou na sua vida? Eu já queria ir, mas eu não podia. Eu já queria ir porque o pastor, eu posso falar nisso, o pastor me ajudou muito com meu filho. Quando o Deison foi embora, ele foi para ajudar. Ele preparou lá para um lugarzinho, né? Que nem sabia nada disso. Foi ele que procurou a gente. Não sei quem falou, mas ele procurou a gente e deu um lugarzinho pro Davidson. E até o pastor ficou com ciúmes dele. Mas ele nem é daqui mais e vem para cá. Isso quem te ajudou foi o pastor José Carlos daqui, da ICC. Foi. Ele que preparou o lugar lá pro Davidson. E ele que preparou o lugarzinho pro Davidson. E ele foi lá ainda para vestir nessas coisas. Mas o pastor não deixou. Que você frequentava. Ele não deixou. Falou que ele não é o meu pastor, que ele não tem que se intrometer.
E o pastor, ele é muito de boa. Ele foi embora. Só que eu não vi que eu tava, né, daquela situação, eu não vi. Aí eu falei, nossa, Leandro, bem que a gente podia. Não, a gente não pode, porque o pastor falou que não pode seguir o homem e tal, né? Não podemos. Aí eu, toda vez que eu falava pro Leandro assim, que eu via os cultos, tudo, né? E ele falava que a gente não podia, porque teve aquela confusão da igreja, então a gente não podia se intrometer nem falar nada. E o pastor falou que a gente estava impedido de ir, que eu nunca fui, nem cheguei aí também. E nessa da Nasci. Aí o Leandro veio pra cá e a gente veio fazer uma visita. Tudo depende do Leandro, né? Deus tem que falar primeiro com ele, não comigo. Ele tem que sentir primeiro, não eu. Porque por mim eu já tinha ficado há muitos anos, né? Aí tudo bem, aí a gente ficou, veio aqui e ele falou, é aqui que a gente vai ficar. Aí a gente ficou aqui estamos. Já era para ter ficado há muitos anos, mas como o pastor falou pra gente também não ir atrás dele, aí depois ele falou assim, mas se você tivesse me contado, eu falei, a gente não podia nem falar com o senhor, porque a gente ia contar. Aí passou. E o Fladog, né, continuei inventando as coisas, eu fiz curso no Sebrae, o Leandro super me apoiava, eu fazia um monte de coisa. E continuei a fazer os lanches, né? Ainda estou aprendendo, ainda estamos aprendendo muita coisa. Então, O que te fez querer ficar aqui? Toda vez que eu estou aqui, eu me lembro muito do meu filho. Porque a pastora Márcia, ela era, acho que a única pessoa no mundo inteiro que ele ficava quieto. Eu ainda tenho dificuldade de ver as crianças assim, sabe? Eu fico muito emocionada, porque eu me lembro do Davis, que a pastora, ela tem um dom. Você sente que pode passar por qualquer coisa. Eu posso passar por qualquer coisa. Se minha mãe e meu pai esses dias, que eu já estou muitos anos orando para que Deus me ajude, para que meu pai pare de beber, né? E de fumar, porque ele tem 64 anos. E esses dias ele passou mal, ele estava com falta de ar. Aí eu já penso pior. Aí eu já entrei no meu quarto, falei, Deus, eu sei que eu não posso pedir muita coisa, mas não leva meu pai agora não. Deixa ele mais um pouquinho aqui, quem sabe eu consigo levar ele para a igreja, porque senão ele vai morrer sem salvação, né? Aí eu falei, e ele tá com falta de ar e eu vou levar ele para o hospital. Eu não tinha dormido, porque eu não durmo bem no final de semana. A gente fecha umas 2 horas da manhã. Sempre na correria. Aí depois que fecha, que todo mundo vai embora e a gente tem que ainda arrumar os restantes das coisas, chega, a gente vai dormir muito tarde. Eu me acordo todos os dias, meio-dia, 1 hora da tarde. E às vezes eu não consigo dormir, que nem essa noite eu não consegui dormir. Eu parecia que eu estava no programa. E aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar porque quando fala no Davis assim, eu não penso nele. Eu sonho com ele às vezes. Mas eu não penso nele. Foi um filho que eu pedi tanto a Deus, ele era tão lindo. E depois Deus leva ele, né? Mas Deus sabe o que faz, né? Eu fico pensando que Deus deve ter feito isso porque ia acontecer algo pior. Então ele achou melhor levar ele primeiro. Porque uma vez ele ia morrer esmagado pela escavadeira. Lá no Queraluxo, onde a gente mora, ele estava mexendo muito com obra. E eu não estava em casa porque eu tenho que trabalhar. Meu cunhado falou que ele estava debaixo da escavadeira grandona, sabe? Aí o meu cunhado gritando, e ele debaixo da escavadeira. Ele era... Aí meu cunhado gritando, né? Porque se o homem abaixasse o negócio, ele ia morrer esmagado. Meu cunhado gritando, só que eles usam aqueles negócios lá, não dá pra ouvir. Aí o homem viu meu cunhado falar e... Aí eu já vi ali o livramento, mas eu sabia que o Davidson ia embora. Porque primeiro foi isso, depois foi na escola lá, aqueles ferros lá, que eles colocaram lá uns negócios lá e o Davidson estava lá, o negócio quase que caiu em cima dele. Então eu tinha que cuidar dele, mas como que eu ia cuidar dele se eu tinha que trabalhar? Eu cheguei a falar com o Leandro. Falei, Leandro, eu acho melhor eu sair do serviço. Porque se eu sair do serviço, eu vou cuidar do Davis. Aí ele falou assim,
Não, agora não dá. Não deu tempo. Mas as coisas acontecem porque tem que acontecer também, né? Então não adianta, tinha que acontecer. E aí a lanchonete foi quando nasceu o Fladog, né? Que eu comecei a vender, era R$3 uma batata. Eu tava olhando os preços, que eu tava trabalhando com o Leandro, e a gente tava assim, pastor, a gente vende muito. Mas quando você vai ver isso aqui, não tá... Não. Aí estava acontecendo isso. Aí ele começou a ver, né? Graças a Deus. E aí ele mudou lá o preço lá das coisas. Aí eu fiquei olhando, eu falei, Deus, obrigado, né? Porque quem diria que eu ia vender um combo de R$100? Hoje eu tô vendendo um combo de R$100. Aonde? Na favela, que era Lux. E eu só tenho que agradecer. A gente tá, como eu tô falando, a gente tá se erguendo, tá? Porque esse negócio de você ser o patrão é muita coisa. Então, se você não prestar atenção, você vende muito e você não ganha. O Fladog para mim hoje é um filho. Uma vez eu estava na igreja lá onde eu estava a primeira, né? E teve um pregador lá que falou até hoje que eu sou operada. E aí ele falou umas linguagens lá e falou que eu ia ter um filho. Que viu eu olhando com um bebê. Eu falei, amém, né? Se ele tá falando, né? Não vou também, né? Amém. Eu acredito hoje que esse filho é o Fladog. Porque eu cuido muito, sabe? Eu cuido muito. Eu faço meus lanches com muito, 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 muito amor. Ai, é por causa do dinheiro? Não, não é por causa só do dinheiro. Não é. É porque foi Deus que me deu, então eu tenho que cuidar. Eu só me sinto mal nessa parte de não estar vindo em todos os cultos. Eu não quero só vir na quarta-feira, eu quero vir em todos os cultos. Mas isso é algo que vem de você ou é algo que você se sente pressionada por alguém aqui? Não, eu preciso. Você quer estar aqui. Eu quero estar. Porque as pessoas falam muito de religião, isso. No dia a dia, no oculto, só Deus é que sabe. Você sente que hoje você está em família? Ah, meu Deus, a pastora Ana ainda fala assim, meu Deus, ela me manda mensagem todo dia. Eu não tô aqui, mas ela me manda mensagem todo dia. Todo dia quando eu acordo assim, eu vejo 1 hora, 2 horas. Quero que eu acorde, ela manda um monte de coisa pra mim. Sabe? Isso é cuidado. Aí o Leandro falou assim, amor, é que você não tá acostumada mais, mas isso é cuidado. Isso é cuidado que a pastora Ana tem com você, amor. Que às vezes até de grupo, gente, aconteceu tanta coisa comigo, que até pra postar coisa do grupo assim, eu fico aí paralisada de tanto que aconteceu isso comigo da onde eu tava. Aí eu não mando mais. Às vezes eu até mandei os parabéns pra alguém e tal, depois eu falei, é melhor eu ficar quietinha aqui. Mas aqui é diferente, eu sei que é diferente, não é que nem lá, mas é eu mesmo, sabe? Eu prefiro ficar quietinha do meu, já me chateei tanto com essas coisas, já me machuquei demais. E agora você vai bem de... Agora eu fico bem pra não, sabe, parece que eu vou errar, então eu tenho medo. O bom é que você precisa entender que as pessoas que estão com você, que fazem parte da sua história, que mandam mensagem todo dia pra você, que tá cuidando do Arthurzinho lá nas terças, tá lá com a gente, são pessoas que estão conseguindo compreender a sua história e conseguem compreender o seu tempo. Então, inclusive, se não quiser colocar isso que eu vou falar pra ela agora, não coloca. Eu acredito que o que você precisa compreender é que família é isso. Família é quando te abraça, quando consegue entender o seu tempo, quando consegue compreender que
você precisa de cuidado. E esse olhar que você está tendo, achando que as pessoas estão te cobrando, eu entendo que é mais uma autocobrança, porque você gostaria de estar, como você mesmo falou, eu quero estar, eu preciso estar. Mas a gente sabe e a gente quer estar com você. E mesmo que aconteça de você não conseguir vir nos finais de semana, a gente quer estar com você, quer estar ali com seu filho nas terças-feiras, quer estar com você nas mensagens de manhã, quer estar com você quando consegue mandar uma mensagem para você, quando consegue falar com você. Então, se a gente puder te ajudar enquanto família, aqui, aí sempre, que você consiga compreender que não existe esse peso sobre você, que a gente está com você, e que você sinta esse amor. Quando você chegar aqui, não é para você ter esse, meu Deus do céu, ai, vamos falar que eu não tô vindo, não. Quando você chega aqui, a gente fica feliz. Chegou, Flávia, chegou. Chegou o Lê pra gente conversar, pra gente brincar, porque a gente ama estar com vocês. E o Turzinho também, né? Indo pros finalmente. Que mensagem que você gostaria de passar para outras pessoas que estão enfrentando perdas? Eu acho que nessa hora a gente tem que se apegar muito com Deus. Porque as pessoas, elas sempre vão falhar com você. Né? Se apega a pessoa que está te ajudando. Deus vai colocar pessoas boas. E a gente vai saber também. Mas o mais importante é você se apegar com Deus. Foi o que eu fiz. Falei, Deus, tira essa dor, porque era uma dor que não passava. Hoje passou. Hoje eu falo dele assim, eu me emociono só quando eu começo a falar assim da história, né? Mas eu, de boa, eu aceito de boa. Eu super entendo. Como que você definiria a sua jornada de superação? E o que mais te orgulha nessa trajetória? O que mais me orgulha? Eu acho que o que mais me orgulha é não ter desistido de Deus, porque a gente, às vezes, acontece uma coisa ruim na nossa vida e as pessoas acham que porque a gente está na igreja, nada pode nos acontecer. E vai acontecer. Só que se você se apegar com Deus, você vai ficar forte, né? Você vai ficar bem. E foi o que eu fiz, eu me apeguei com Deus. Não foi nem com meu marido que tá ali sempre para mim, foi com Deus mesmo. Foi uma coisa que foi eu e Deus. Falei, Deus me ajuda a cuidar do meu filho, sabe, o Arthur, a dar o melhor para ele, que eu acho tão difícil hoje em dia, educação. A gente vê aí, tem menino lá na rua com 10 anos que fuma maconha, que vende droga, isso eu vejo na porta da minha casa. Então eu vejo que é muito difícil hoje você criar um filho, mas eu peço a Deus, né, ajuda. Então eu acho que a única coisa que você tem que se apegar é a Deus. Que Ele que vai fazer tudo, né? É isso. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ter aceitado. Pode ter certeza que você vai voltar contando os seus sonhos realizados. Amém. Eu creio.